Meus colegas do Tribunal do Júri, colegas advogados, advogadas, criminalistas, advogados que militam no Tribunal do Júri, na tribuna do Tribunal do Júri. Hoje vamos falar sobre atuação do advogado no Tribunal do Júri, toda a sua preparação, ao nosso ver, como deveria ocorrer a preparação do advogado para atuar no Tribunal do Júri. O advogado, ao meu ver, teria que estudar o processo, se preparar, porque quando o Tribunal do Júri está marcado, está chegando o plenário, começa a dar um frisson na gente, começa um nervosismo natural. E não vai pensar você que com inúmeros tribunais de júri ainda ocorre isto conosco. Às vezes dá insônia, dá aquela palpitação, aquela preocupação de como começar o Tribunal do Júri, como irá iniciar, como será desenvolvido o Tribunal do Júri. Mas para que você não seja surpreendido no Tribunal do Júri, você deveria, ao nosso ver, em primeiro, conversar com o acusado, saber do acusado o que ele tem para falar nas suas declarações, no seu interrogatório. Isto levando em consideração que ele vai estar presente no plenário, porque constitucionalmente ele pode não estar presente, não vir ao plenário e também não prestar depoimento, é óbvio. Mas mesmo estando no plenário, ele também pode se recusar a prestar o depoimento, pode simplesmente se silenciar e não responder às perguntas. Então, o seu interrogatório ficaria sem ser realizado. Mas, uma vez em que ele vá dizer que pretende falar, as suas declarações, ela deva trazer conforto à defesa, para que a defesa tenha, pelo menos, o suporte para a sua tese de defesa. Mas, lembrando, o acusado, ele pode, por sua vez, mudar de pensamento. Ele pode não estar em consonância com o defensor, pode mudar de pensamento e não mais, lá no plenário do júri, não vai atender aquela situação que ele já conversou, teria informado o seu defensor que ele iria falar. Ele mudando de postura, ele mudando de argumentação, então a sua declaração não estaria mais em consonância com a defesa. A defesa é que tem que se adaptar à fala do acusado, à fala do réu, às declarações do réu, não o réu adaptar-se à defesa. Bom, este seria um dos primeiros passos. Estar em consonância com o réu, saber o que o réu vai falar lá no Tribunal do Júri. Depois, se você tiver condições de saber quem são as testemunhas e o que elas, qual seria a linha de raciocínio das testemunhas, ótimo para a defesa. Mas o que eu estou aqui tentando levar a você é que o defensor, ele, por mais que ele se dedica, seria viável que ele dedique-se de uma forma na sua preparação para que você não seja lá pego de surpresa, lá no plenário do júri. Que as surpresas vão existir, sem sombra de dúvida, elas vão existir. Mas diminua as surpresas que possa te deixar em sinuca. Ou seja, você, para ir ao Tribunal do Júri, ir o mais preparado possível para fazer o Tribunal do Júri. Isto é importante para a defesa. Uma vez em que você se encontra e entende-se preparado para fazer o Tribunal do Júri, entrando em plenário, você vai observar, vai tentar fazer com que se familiariza com aquele ambiente. Não importa que você seja um advogado experiente ou não experiente, se familiariza com o ambiente, se sinta à vontade, mesmo porque ali é a casa do advogado.
é a casa da justiça. Casa da justiça é casa do advogado, não é casa do juiz, casa do promotor apenas e somente. É casa também do advogado. Então, como o advogado tenha que se adaptar, tenha que se sentir em casa, ele faz com que naquele instante, naqueles instantes preliminares antes de iniciar o tribunal do júri, começa a se autofamiliarizar com o ambiente. Começa a caminhar, começa a se assentar, tranquilizar-se psicologicamente e também fisicamente. E qual é o papel do advogado, do defensor? Ele é um fiscal de todos os atos do juiz, o presidente do plenário do júri. E fiscal também dos atos do promotor. Ele é um fiscal de todo o procedimento do plenário do júri, de todo o andamento do tribunal do júri. Então, o juiz, ele administra, é o presidente do tribunal do júri. O que o advogado vai observar é se os atos praticados pelo presidente do tribunal do júri estão de acordo com a norma processual penal e também com relação à norma penal, por que não também com a norma constitucional. Todas estas normas legais, a defesa tem que observar se estes caminhos, esse procedimento administrativo está sendo cumprido. E o juiz também vai analisar, vai fiscalizar, vai observar se o defensor está também cumprindo todo este procedimento processual e normas legais. Da mesma forma, o advogado será fiscalizado pelo juiz, fiscalizado pelo promotor e todos se fiscalizam, além dos auxiliares do juiz. Vai fiscalizar todo o procedimento do trabalho no plenário. Instaurando a sessão, o juiz vai fazer todas as suas ponderações, as suas advertências para os jurados, para a população que está ali, os assistentes, para o juiz, para o promotor, advogado, ou seja, para todos, como é o funcionamento do plenário do júri. E também vai iniciar a escolha dos jurados. O que eu observo para mim, para que eu tenha menos surpresas. Se eu não conheço o jurado, eu não sei quem são, não sei quais são os seus hábitos sociais, não sei qual é a sua profissão, ou não sei qual é os seus costumes, mas tem alguns dados que naquele instante em que você vá observar, chamado o nome, sorteado o nome do jurado, para que seja escolhido pela defesa e pela acusação, você começa a observar já no ato de quando ele levanta-se para ser ou não admitido por uma das partes. Se ele eventualmente levantar e direcionar, que é o normal, direcionar o seu olhar para o juízo e imediatamente ele vai passar o olhar para o Ministério Público, porque está sentado próximo do juiz. Neste instante você observa se ele sorri ou não apenas precisa sorrir, mas se ele demonstrar na sua face, expressão facial, uma satisfação, já antes de chegar o olhar ao defensor. Busca a não aceitar este jurado, recusa este jurado, porque esse jurado tem uma afinidade maior com a acusação. Então não tem aquela necessidade de você ir atrás de jurado, se você tiver esta observação apurada, você vai escolher
os jurados mais imparcial possível, que não vai dali já ter a tendência favorável para a acusação e também não ter tendência para a defesa, embora nós busquemos um equilíbrio. Então estes dados que eu estou te passando há de ser observado na pessoa do jurado. E quando você observa se aquele jurado ele tem qual um grau social, se ele é uma pessoa formada pelas suas vestes, pela sua aparência física, pelo seu porte, pela a sua expressão, dá para você perceber se ele é uma pessoa de flexibilidade, de interesse de fazer justiça ou não. Escolhido os três, recusado ou não recusado, você utilizando da recusa de 3 jurados, e o Ministério Público também tem o direito de recusas de 3, e formada o conselho de sentença, o juiz passará os próximos passos. Vai fazer com que o próximo procedimento seria aí a formação de instrução do processo, a instrução em plenário, buscar ouvir as testemunhas, a produção de prova em plenário, que seria uma instrução. E ouvir as testemunhas, ouvir o acusado, ouvir testemunhas de acusação, de defesa e testemunha do juízo, peritos. Ou seja, vai se produzir uma prova. Mas deixa eu buscar um pouco antes de continuar com relação a este procedimento de produção de provas. Também será fornecido lá assim que os jurados, se o corpo de jurado for formado, assim que formado o corpo de jurado, é passado aos jurados a sentença de pronúncia e ou outras decisões correspondentes ao processo para que eles tenham ciência do procedimento, da prova, do que foi feito de material, de circunstâncias processuais no processo. Então, seria, vamos dizer assim, um final de um procedimento de colheita de provas, e ali vai ter para os jurados que observem o que o judiciário já fez, está naquela sentença de pronúncia e ou acórdãos. E eu não concordo muito, eu acho isto que foi um procedimento contra a defesa, porque se o jurado ele busca a prova oral, ouvir para decidir, aí começa a entrar prova material, embora ele também tenha o direito de manusear o processo, de pedir ao juízo que alguém, uma das partes, demonstra para ele as provas que estão ali vinculadas ao processo. Bom, vamos voltar aqui à instrução e produção de provas. O defensor, ao meu ver, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado ao tentar fazer as perguntas. Ao fazer perguntas, toma cuidado para que, primeiro, não seja antipatizado aos jurados. Mas se o juiz e ou promotor colocar-se numa postura de fazer com que a testemunha seja pressionada, seja pelo juízo, seja pela acusação e até pela defesa. Com certeza, eu disse até pela defesa. Se a defesa fizer uma pressão ou alguma coisa que o juízo entende que estaria forçando a barra, ele vai imediatamente chamar a atenção da defesa. E o que vai acontecer? Efeito psicológico. Este efeito psicológico não é nada favorável à defesa. Por quê? Porque os jurados vão perceber que o defensor está sendo antipatizado. O defensor está forçando. Então, eu entendo que tudo o que ocorrer no plenário do júri, na maior celeridade possível,
e simplicidade e normalidade, sem forçações de barra, sem que você seja antipatizado, mas esta antipatia, ela, por um momento ou outro, ela vai aflorar. Seja com o juízo, seja com o promotor e ou com o defensor. Mas eu peço ao tribuno da defesa que tome esses cuidados. Seja um tribuno em que vá demonstrar um equilíbrio, o equilíbrio para que os jurados não tenham a defesa como um elemento antipatizado. Mas se o juiz tomar a rédea e começar a pressionar o defensor, ou o próprio Ministério Público começar a pressionar o defensor para que o defensor faça ou não faça a continuidade daquela tese que ele está sustentando, o defensor tem que ter a habilidade, o jogo de cintura, de expor aos jurados o que representa o Estado num julgamento, em um todo de arrogância, de prepotência, de chegar ao ponto de fazer com que a prepotência do Estado seja demonstrada ou exteriorizada ali. E não só ali, se assim o for, na frente dos jurados, na frente do público, um Estado é autoritário. A justiça, o poder judiciário, tem a autoridade, a sua autoridade, mas não precisa ter a autoridade com excesso. E este excesso a defesa deva utilizar em seu benefício, utilizar em benefício da tese apresentada pela defesa. E a defesa, fazendo este papel de equilíbrio, este papel de demonstração de força desnecessária, ela é incompatível com a simpatia que os jurados vão ter pelo defensor. Ou seja, este excesso vai redundar em uma circunstância negativa para a defesa. A defesa não vai ser acolhida com credibilidade. Então, qual é o papel do defensor? Fazer com que ele seja simpático aos jurados, demonstra toda a sua competência e segurança na sua tese que está sustentando. E também busca a demonstrar que confia naquela tese, confia no que está falando, confia na sua sustentação oral. A sua tese pode ser com a pluralidade de teses. Pode ser que você sustente uma tese do acusado e também várias outras teses técnicas, é onde às vezes o Ministério Público se indispõe e vai dizer que a defesa não tem segurança na tese que está sustentando. Ou seja, a defesa tem que demonstrar segurança no que está fazendo e fazer com que os jurados percebam claramente que há um equívoco na acusação e as suas teses sejam claramente expostas. Uma de um raciocínio, com uma linha de raciocínio possível de atendimento para absolver, ela tem um cunho de absolvição, ela tem um cunho de desclassificação, ela tem um cunho de negativa de autoria, porque as provas incriminadoras demonstrariam que os jurados poderiam julgar, decidir a favor do acusado, atendendo a tese de negativa de autoria que absolve. Qual outra tese que absolve? Aquela tese do quesito que os jurados absolvem o réu.
eu tive grande dificuldade, sim, de adaptar, mas adaptei-me rápido. A dificuldade foi na percepção do que iria fazer, do que estava acostumado, com N's teses e aquelas N's teses que também absorveria, além da negativa de autoria, antes da lei 11.689. 98, eu me perco aqui neste número de 2008. 11.689 ou 98, salvo engano, 2008. Bom, não é o caso da lei em si. A lei existe, está aí, mas eu tinha dificuldades em razão desta adaptação, porque eu estava acostumado com aquele número de teses, de quesitos, principalmente na legítima defesa própria de terceiro. Então ela era desmembrada em vários quesitos. Agora, se você sustentar qualquer tipo de defesa que vá ensejar na absolvição, ela é condensada neste quesito em que os jurados absolvem o réu. Inclusive, recentemente teve e tem este problema aí do Supremo Tribunal Federal manifestar e cassar a legítima defesa da honra. Inclusive ontem também, eu fiz uma live com os colegas fantásticos, maravilhosas pessoas e competentíssimos advogados, e foi uma live de mais de 3 horas, e que nós debatemos esta tese que foi suprimida da defesa, porque o Supremo Tribunal Federal suprimiu em razão do feminicídio. E eu não vejo isto com bons olhos, porque é uma das teses que os jurados iriam analisar, embora quero também deixar claro que eu nunca utilizei essa tese. Por quê? Por que nunca utilizei essa tese? Porque eu entendo se essa tese ela serve tanto para o homem quanto para a mulher. Não é o fato de feminicídio. Então, para nós é um equívoco tratar-se especificamente de feminicídio. Não se tem, a norma penal, ela não se tem direcionada para um fato específico. Ela é genérica. E a defesa é ampla. E a defesa tem a defesa ampla e a pluralidade de defesa tratada na Constituição Federal. E aí começa a limitar-se as situações de defesa, de tese de defesa. Agora, já que isto vai ter que valer, nós vamos ter que obedecer, como é que sai de uma situação da necessidade de você aplicar uma tese, já que eu estou afirmando aos senhores que todas as teses, não só apenas e somente esta tese, ela vale para o acusado e ou acusada. Não tem para mim homem ou mulher. É aquela pessoa humana que vai a julgamento no plenário do júri. E se é homem ou mulher, diante da circunstância em que cada pessoa vai ser julgada em razão de uma motivação anterior que levou, por consequência, a um homicídio. Já que ele está ali respondendo por um homicídio, a defesa há de analisar quais foram as motivações anteriores que levaram ao homicídio e qual seria a possível tese de defesa que será aplicada para A ou B. Agora, eu estava dizendo com relação a esta tese a tese que foi suprimida, essa tese, ela não, ao meu ver, ela não se encaixa. Ela não se encaixa que o homem vai lavar a sua honra com sangue. Mesmo porque, se algo aconteceu com a mulher para que ela
que fizesse algo desonroso, não é a honra do homem. Então há um equívoco. A desonra é dela, mas a desonra a ser reparada é a dela, e não crucificada com sangue. Pelo contrário, e isto pode ocorrer também com o homem, da mesma forma, porque é muito comum nossos legisladores, a nossa sociedade, e graças a Deus estão até de forma equivocada, caminhando, dando passos à frente, graças ao bom Deus. Por quê? Porque é terrível, é um erro crasso, um erro esquisito utilizar determinadas circunstâncias ou provas ou tese de defesa equivocada. E aí o jurado admite determinada situação e que tecnicamente é equivocada. Por quê? Se há o homicídio, forçosamente a pessoa desonrada, seja o homem ou a mulher, e quero também aqui chamar a atenção que todos os doutrinadores antigos até aqui não observam que sempre diz o seguinte, que o homem quando pega a mulher com outro homem na cama dele, está aí o contrário. Será que este homem, ou o homem em si, já não fez isso N vezes, humilhando a mulher e ela ficou calada? E se ela aí comete um homicídio por N vezes e nesta condição, é o homem que é o desonrado. E o homicídio? E o homicídio e o feminicídio? Será que é a desonra ou a honra que está aí em primeiro plano? Entendo que não. Como eu disse aos senhores agora há pouco, eu nunca utilizei desta tese. Por quê? Porque eu verifico que a pessoa que praticou ato a se chegar àquele ponto de ter um ceifamento de vida, não foi apenas e somente os fatos já consumados, antigos, é que ensejaram este ato violento. Pode ser que neste ato que consumou o homicídio tenha sido um ato provindo de momento em que, naquele momento crucial da execução do fato, ou seja, do crime, no momento da ação do crime, tenha ocorrido circunstâncias atuais ou circunstâncias eminentes. Então não é só apenas e somente aqueles atos que dizem ocorrido da honra anterior é que são prevalentes. Ao nosso ver, não. Pelo contrário. As circunstâncias para se chegar à consumação do homicídio se deu e se possa realmente, com clareza, se dar quando está na iminência ou atual, naquele momento dos fatos. Então, o que levou ao desequilíbrio a se chegar a este ponto seria este ato de desequilíbrio entre estas duas pessoas. Seja de humilhação, seja de ataque, seja de... Ou seja, menos a circunstância de honra. Porque a honra já seria... A pessoa desonrada já teria e vinha já praticando esta desonra há mais tempo. E esta já estava sacramentada. E o ato do crime, ele é eminente e ou atual. Caros colegas, tenho mais a tratar com os senhores, mas infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Eu gostaria, e vou sim com os senhores, tratar deste assunto, continuar tratando deste assunto,
e dizer a todos: o advogado criminalista é um especialista em análise de fatos, de atos e na percepção de como trazer a tese para que seja admitida, assimilada, para que seja julgada em benefício daquele que busca na justiça ou que contra ele se impõe o poder público o dever de punição e a defesa do abrandamento de todas estas circunstâncias. Então eu quero com você dar continuidade e nós trocarmos experiências. Um grande abraço. Fique com Deus. Até outro vídeo.